E aí pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Hoje falaremos acerca do homeschooling. Dixon, o que é? Calma que a gente vai ver. Olha só, recado aí, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se agora, clique aí também no sininho para receber notificação dos novos vídeos. E coloque aqui nos comentários também os temas que você quer que eu apresente aqui no nosso canal. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. Então, homeschooling. O que é o homeschooling? Bom, homeschooling é um método de ensino domiciliar, como o próprio nome em inglês já diz pra gente. Consiste basicamente nesse ensino que é feito em casa por pais, pela família ou ainda por tutores, por um professor particular, tudo isso com a supervisão da família ou ainda com a supervisão dos pais. Às vezes até os próprios pais são os responsáveis por ensinar os filhos. Dixon, entendi. Quer dizer então que esse ensino é diferente porque ele prega que a criança não vá à escola e fique, na verdade, em casa. É isso? Ela seja educada ali em casa, é isso? Basicamente é isso. No entanto, alguns defendem que o homeschooling também ele pode ser feito parte em casa e uma parte na escola. Ok, Dixon, mas por que algumas pessoas defendem esse tipo de educação? A educação em casa ela vai ser melhor que a educação na escola, que é preparada para receber essa criança, receber o adolescente? Bom, aí a gente tem uma grande polêmica envolvendo o homeschooling. Basicamente, há disputas ideológicas entre aqueles defensores da escola e aqueles que defendem a família tradicional, que dizem que a escola não educa conforme os valores da família tradicional, que a escola, por exemplo, traz uma orientação ideológica diferente daquela que eles gostariam. Ou seja, a gente está falando aqui de algo que tem a ver com religião, que tem a ver com cultura, tem a ver com ideologia. São pessoas que querem educar seus filhos de uma forma muito específica e particularizada. Outro sim, vale a gente frisar aqui que hoje o homeschooling não é permitido no Brasil. Existe uma decisão do STF a qual veda qualquer tipo de ensino nas residências exclusivamente para a educação básica. Então entenda que hoje não é possível. Professor, ok, mas já existe lei que vota algo relacionado ao homeschooling? Existe um projeto de lei, o qual já foi aprovado na Câmara dos Deputados e vai passar pelo Senado. Então hoje a gente está falando aqui do dia 3 de junho. Hoje a gente já tem um projeto de lei para que o homeschooling seja aprovado e incluído como metodologia para a educação básica aqui no Brasil. Mas ele ainda vai passar pelo Senado. Legal? Então entenda isso aí. No entanto, hoje ele não é permitido no Brasil de acordo com decisão do STF atual, no dia 3 de junho de 2022. Isso pode mudar? Claro que pode, como você sabe. E depende também do projeto de lei. Ok, então existem prós e contras em relação ao homeschooling? Sim, e a gente vai falar acerca disso, qualquer tipo de redação que aborde esse assunto, ensino em casa ou educação domiciliar ou homeschooling, vai tratar obviamente de prós e contras. Quais são os prós alegados aí pela maioria das pessoas que defendem o homeschooling, né, a educação domiciliar? Basicamente a gente tem aqui otimização do tempo. Em uma escola, por exemplo, você tem que ensinar para várias pessoas com diferentes perspectivas, diferentes níveis de entendimento, de psicologia, de aprendizado. Então, muitas vezes a matéria ela não é dada de uma forma específica, individualizada, e sim de uma forma muito coletiva. E muitas vezes você tem uma perda de tempo muito grande na escola com processos burocráticos, a chamada, a fila, o excesso de gente, as questões administrativas e técnicas que envolvem uma escola. E em casa, há uma otimização do tempo muito grande em relação a isso, dado que você, por exemplo, está ali com 1, 2, 3, 4 alunos, dependendo da quantidade de filhos que aquela pessoa tem, aquele casal tem, aquela família tem. Há ainda questões aqui que envolvem, por exemplo, a particularidade, né? Ou seja, cada família educa da forma que gostaria, com os valores que gostaria e de uma forma muito mais livre. Ou seja, há uma particularização aqui no ensino, otimização do tempo e uma liberdade também aqui no ensino. E isso também, de uma certa forma, pode ainda proporcionar uma liberdade criativa para a criança que é muito grande.
Muitos dizem que a escola tradicional ela está voltada principalmente para determinações e orientações de políticas educativas internacionais, e ela está baseada nisso. E que o homeschooling, na verdade, foge exatamente desse contexto, permitindo, por exemplo, que a criança não aprenda só a decorar a matéria, não aprenda só o básico, que ela aprenda a pensar de uma forma mais livre, uma vez que esse tipo de educação em casa ela não está orientada para vestibulares, ela não está orientada, por exemplo, para provas convencionais, para exames convencionais, para trabalhos convencionais. Aqui a gente está falando de uma forma muito mais livre para ensinar também. Muitos pais ainda defendem que a educação domiciliar ela pode ser contextualizada com elementos do dia a dia, que você pode auxiliar ali nos afazeres domésticos ou ainda você pode integrar a criança nas rotinas de casa e com isso você fazer com que a criança aprenda elementos relacionados às disciplinas, língua portuguesa, matemática, ciências, entre outros aspectos. Há ainda famílias que alegam que com a educação domiciliar você acaba protegendo a criança de um contato com criminalidade nos colégios, contato também com bullying, ou ainda elementos que envolvam de uma certa forma violência no interior das escolas ou nos arredores das escolas. Muitos ainda justificam que a educação no Brasil está precarizada, que as escolas não cumprem o seu papel e, portanto, eles defendem que a educação no interior de suas casas ela é muito mais profícua, ela é muito mais frutífera, eficiente do que a própria educação que é dada pela escola tradicional. E quanto aos pontos contrários? Vamos a eles, pois são vários. Talvez o principal diz respeito ao conteúdo duvidoso. Os pais é quem, de fato, definem o que vai acontecer no ambiente domiciliar, como o ensino vai se dar, qual o conteúdo, quais as disciplinas específicas, uma vez que nós temos uma educação muito mais particularizada. Então você imagine só, isso pode levar a outra consequência grave, que é uma precarização ainda maior da educação. Então a gente pode, de fato, fazer com que o analfabetismo aumente ainda no Brasil, que nós tenhamos profissionais que não estejam plenamente preparados para o mercado de trabalho. Disso, mas eu não sabia que a escola tradicional prepara para o mercado de trabalho. A escola tradicional prepara para tudo. A escola tradicional ela vai muito além do ensinar, do aprender. Ela chega a preparar esse cara para o convívio social. Esse cara ele não vai ter que ir para a sociedade, conviver em sociedade, quando ele sai ali do âmbito familiar. E a escola é exatamente isso, ela representa a sociedade. Ele vai ter contato com diferentes pessoas, com diferentes perspectivas. Isso quer dizer que a educação domiciliar pode fazer com que este aluno perca a visão crítica de mundo, perca a visão crítica de cidadão, que é algo fundamental, que é algo inerente a todo o ensino nas escolas. Você conviver com diferentes perspectivas, diferentes opiniões e você literalmente ser formado ali como um sujeito consciente dos seus direitos, dos seus deveres, como de fato um cidadão. Mas há outros aspectos aqui igualmente desfavoráveis no ensino domiciliar. A gente pode falar aqui do aumento de violência doméstica, uma vez que a criança vai ficar mais ainda em casa. A gente pode falar ainda de um tipo de incentivo ao trabalho, seja ele doméstico, no trabalho infantil, seja ele doméstico ou seja ele também externo, fora ali da casa da criança, já que ela vai ficar menos tempo estudando, vai estudar em casa também, e isso tudo pode levar a esses dois problemas, o aumento da violência doméstica, o aumento do trabalho por parte de crianças e adolescentes. Nesse mesmo sentido, a gente ainda pode dizer que o Código Penal ele trata a educação domiciliar como uma espécie de abandono intelectual. Ou seja, a gente tem aí um rol de aspectos negativos, contrários à educação domiciliar, embora a gente saiba que muita gente a defenda. Exemplo disso é o próprio MEC. Ainda que a educação domiciliar não seja permitida hoje no Brasil, se você for ao site do MEC, você vai ver que o MEC defende lá como metodologia de ensino o homeschooling. É sério isso? É sério. O próprio MEC defende, ou seja, a gente tem uma visão ideológica, a gente tem uma disputa aí muito grande envolvendo esses dois polos aqui no Brasil, como você sabe. Por último, a gente deve destacar aqui a educação tradicional, evidentemente,
que apesar de todas as dificuldades, apesar da precarização, da falta de valorização dos profissionais, ela ainda cumpre muito bem o seu papel, dadas todas essas dificuldades que eu acabei de falar. Em face de tudo isso, a escola ela ainda consegue introduzir o jovem na sociedade de uma forma extremamente precisa. Isso quer dizer que ela não cumpre apenas o papel burocrático de ensinar o aluno, mas ela vai além disso. Ela consegue passar uma visão de mundo para ele, ela consegue dar uma vivência muito mais social para o aluno e, evidentemente, ela prepara esse indivíduo para o convívio em sociedade, para o mercado de trabalho, entre outras coisas. E aí, o que você acha? Você é a favor do homeschooling ou não? Coloque aqui para mim nos comentários, por favor. É isso aí, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!